Eu vou dividir a minha fala em 3 movimentos. No primeiro movimento, eu vou fazer uma homenagem muito especial e eu estou denominando esse primeiro movimento de uma protofonia. No segundo movimento, um adágio, o que é ciência afinal, que é o título da palestra. E no terceiro movimento, um alegro vivo, com uma recomendação de encerramento. Então, são esses 3 movimentos. Eu quero dizer para vocês que eu fiz alguns cortes, sabendo que a palestra seria de encerramento, não vou me prolongar muito, mesmo tendo 3 movimentos, podem ficar tranquilos. Bom, primeiro movimento. Eu não sei quantos de vocês sabem, nós estamos nesse ano, no ano Alan Turing. Muito provavelmente Alan Turing é desconhecido para muitos de vocês. Quem foi Alan Turing? Alan Mason Turing nasceu em Londres e morreu em Londres, nasceu em 23 de junho de 1912, por isso esse ano é o ano Alan Turing, faz 100 anos do seu nascimento, e faleceu em 1954. Primeira coisa, nada singular, que vocês estão vendo, que ele não chegou a completar 42 anos. Morreu uns dias antes de fazer 42 anos, portanto, muito jovem. Um matemático inglês, filho de um oficial, cedo interessou-se pela ciência. E o seu trabalho mais importante foi na decifração de códigos de máquinas de guerra. Vocês se dão conta que ele viveu grande parte da sua pequena vida durante e depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou em 39, terminou em 45, e ele decifrou as máquinas dos aviões e dos submarinos nazistas que estavam bombardeando Londres. Londres teria sido destruída não fosse o seu trabalho de decifração de máquinas de guerra. E uma coisa bastante interessante também, se vocês olharem, ele somente em 1975, portanto, 21 anos depois da sua morte, o que também tem uma coisa errada aí, parece, ele veio ser considerado o pai da informática. Ele é considerado um dos inventores dos computadores e pai da informática. Mas vejam quanto foi tardio esse reconhecimento. Desta estátua que tem em Manchester, eu quero chamar a atenção a 2 coisas. Vocês estão vendo que tem uma maçã aqui na mão direita dele, não sei se conseguem enxergar, e tem ao pé da estátua uma placa. Eu vou falar tanto da maçã quanto da placa um pouco adiante. Bom, vamos tirar o mistério de por que ele não foi reconhecido e foi reconhecido tão tardiamente, por que ele morreu tão cedo. Tendo assumido a sua homossexualidade no início dos anos 50, foi humilhado em público e impedido de acompanhar seus estudos sobre computadores, julgado de portador de vícios impróprios, foi condenado a terapias para a sua cura à base de estrógenos, terapia essa que lhe fizeram crescer seios. Ele ficou muito deprimido com isso e terminou morrendo após ter comido uma maçã envenenada com cianeto de potássio. A sua morte, oficialmente, é considerada um suicídio. Essa maçã que ele aparece ali na estátua e que eu disse que ele morreu comendo, o Steve Jobs foi perguntado se o símbolo da Apple era em homenagem à maçã, e o Steve Jobs respondeu que lamentavelmente não era, mas ele gostaria que fosse. Ele não conhecia logo em seguida, e dizia que realmente ele merecia ser homenageado. Então, esse é Alan Turing. Somente há 3 anos atrás, 11 de setembro de 2011, portanto, apenas há 3 anos, ele já tinha morrido em 54, portanto, mais de 50 anos depois,
pela primeira vez, o governo britânico pediu desculpas pelo tratamento chocante que um dos cientistas mais reverenciados foi submetido para coibir a sua homossexualidade. Naquela placa que vocês viram no site do governo britânico diz: Turing foi publicado em 11 de setembro de 2009. Turing foi um matemático brilhante, famoso por decifrar os códigos da máquina de criptografia alemã Enigma. Não é exagero dizer que, sem a sua notável contribuição, a história da Segunda Guerra poderia ter sido bem outra. O Gordon Brown, que na época era o primeiro-ministro, agora é o Cameron, o Gordon Brown diz: a dívida de gratidão que temos torna mais horrível ainda a forma como ele foi tratado. Me permito repetir que isso só foi reconhecido há 3 anos atrás, quando ele faleceu em 54. Aquela placa que vocês viram aos pés dele na estátua, diz: Alan Matson Turing, 1912-54, pai da ciência da computação, matemático, lógico, decifrador de códigos de guerra, vítima de preconceitos. E é sobre essa última característica que está na placa que eu elegi ter trazido aqui e agora essa homenagem para Turing. Vítima de preconceitos. Eu acho que nós, que estamos envolvidos em educação, estamos envolvidos com ciência, antes de mais nada e acima de tudo, nós temos que lutar de todas as maneiras contra todos os preconceitos. Seja preconceito a respeito da opção sexual, preconceito de raça, preconceito de cor, preconceito de pobre, rico e outras coisas mais. Então, essa minha trazida... Essa minha trazida do Turing aqui, que foi avalizada pelas palmas de vocês, que me comovem, significa o quanto nós temos que participar dessa luta. Muito obrigado pelas palmas para o Turing. Bom, vamos ao segundo movimento. O segundo movimento, que eu chamei um adágio, eu vou, primeiro, olhar a ciência, ter na ciência como uns óculos para olhar o mundo. Essa é a minha primeira dimensão da fala. No segundo movimento, eu vou olhar a história da ciência e vê-la como coadjuvante da alfabetização científica. E no terceiro movimento, eu vou propor uma leitura ao avesso da história da ciência, e talvez a única originalidade que a minha fala vai ter é esse final, e vou apresentar uma nova proposta das disciplinas à indisciplina. Quero dizer que eu me considero audacioso, num evento de química, propor que nós olhamos as não disciplinas ou a indisciplina. Mas, como eu já tenho a minha ida assegurada amanhã às 6 da manhã, quer dizer, então, vocês, mesmo que não gostarem, não terão muito tempo para me vaiar. Mas eu vou ser corajoso e vou apresentar a minha proposta. Eu tenho 3 perguntas vestibulares, que eu chamo, olhando as nossas caixas de ferramenta. A primeira pergunta: o que é ciência afinal? A segunda, o que é tecnologia? E a terceira, o que é alfabetização científica? Eu estou usando essa metáfora de caixas de ferramenta, porque cada um de vocês aqui nessa sala saberia responder a essas 3 perguntas, mas cada um de vocês tem uma outra leitura para alguns aspectos que eu vou discutir. Então, eu acho que cabe essa discussão de nós olharmos quais são as nossas ferramentas para falarmos igual. Então, a primeira pergunta: o que é ciência afinal? Alan Chalmers,
um britânico, escreveu um livro de mais de 300 páginas. O que é essa coisa chamada ciência? Eu não vou gastar 300 páginas, eu vou gastar 3 linhas para definir ciência. Antes de definir, eu vou me permitir contar que há menos de um mês, foi no final de outubro, eu fiz uma palestra para um grupo de 40 cientistas de uma grande multinacional, onde eu via gente de praticamente todos os países da América Latina e do Canadá, de uma grande empresa, e eu usei essa mesma definição que eu vou trazer aqui, que vocês poderão até achar reducionista, mas vocês vão ver como ela serve. Lá serviu, eu acredito que serve aqui, mesmo que eu saiba que nesse evento tenha muito mais gente de outras áreas que não da educação, e eu estou pensando em todas as áreas da química, essa definição vai me ajudar. Vejam se ela está na caixa de ferramenta de vocês e se ela serve para isso. Olhem aqui, a ciência pode ser considerada como uma linguagem. Primeira coisa importante, a ciência eu estou considerando uma linguagem. É uma linguagem como o português é uma linguagem, como música é uma linguagem, como Libras é uma linguagem. Mais um detalhe, é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres. Não foi dada por nenhum ser superior. Não só os gênios constroem a ciência. A ciência não é uma produção do Einstein, do Newton, ou do Rutherford, ou da Maria Curie. Não. A ciência é uma construção continuada dos homens e das mulheres. Todos nós aqui nessa sala fazemos ciência e contribuímos para o crescimento da ciência. Essa linguagem construída pelos homens e pelas mulheres tem uma finalidade: explicar o mundo natural. É com a ciência que eu sei explicar por que o leite derrama quando ferve e por que a água não derrama. Eu sei, por saber ciência, eu sei explicar por que o sabão tira a sujeira, ou por que se eu estou com o cabelo molhado com água do mar, o shampoo não faz espuma, ou eu sei por que cada vez que eu clico aqui nessa tela, nessa seta, muda de slide. A ciência me explica isso. Eu sei por que se eu vou num controlador ali e apago a luz, por que a luz apaga. Eu sei por que agora é noite e amanhã de manhã vai ser dia de novo. Sei por que uma série de coisas eu sei explicar pela linguagem da ciência. Essa é uma opção de eu ler o mundo. Eu entendo o mundo, eu leio o mundo com os óculos da ciência. Não só, eu vou usar outros óculos. Mas eu acrescentaria ainda que a ciência não trata do mundo sobrenatural. Eu ainda dizia no minicurso ontem que a ciência não diz se o amor que eu tenho pelo meu companheiro ou pela minha companheira é 4,8 ou 7,3. Isso não é campo da ciência. A ciência não se preocupa com as coisas da alma, mesmo que essa semana tenha sido anunciado que os cientistas estão procurando a alma no cérebro, o que eu não acredito que vão encontrá-la, mas talvez encontrem. Mas a ciência, por enquanto, não é campo da ciência. Então, a ciência, uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o nosso mundo natural. Agora, eu botei um asterisco ali em mulheres e remeti, a ciência é masculina, e aqui está a capa de um dos meus livros que a professora Joelma anunciou, e aqui tem É Sim Senhora. Nesse livro de 100 e tantas páginas, eu examino o nosso DNA grego, o nosso DNA judaico e o nosso DNA cristão, e eu estou usando o DNA aqui no sentido metafórico, poderia usá-lo também no sentido biológico, porque eu acho que não tem ninguém aqui nessa sala que seja de uma raça muito pura, porque aqui cada um de vocês tem 2 pais, 4 avós, 16 bisavós, 256 pentavós e 256 vezes 256 ex-avós, quer dizer, tem muita mistura aí, não tem puro ninguém, mas vamos admitir que eu use metaforicamente
o DNA grego, o DNA judaico e o DNA cristão, e depois de examinar isso, eu concluo gloriosamente que nós não somos assim por acaso. Para que vocês não pensem que é um livro machista, eu vou dizer-lhes a dedicatória que tem no livro. O livro é dedicado para Maria Antônia e para Maria Clara, minhas netas, que serão mulheres dos novos tempos, e para a Gelsa, minha companheira, cujo fazer acadêmico ajuda a chegada dos novos tempos. Então, vocês podem ver que ninguém dedicaria um livro para 3 mulheres que quer bem, sendo machista. Ao contrário, o livro é feminista. Eu estaria seduzido a falar mais sobre o livro, mas, lamentavelmente, ou vocês vão me ouvir falar quarta-feira em Campina Grande sobre esse livro, ou vocês me convidam para vir num próximo evento aqui nessa universidade, que foi tão bom, está sendo tão bom estar aqui. Mas, por agora, eu vou ficar só na sedução e dizer que eu discuto bastante mais do que isso. Eu examino os prêmios nobres otorgados a mulheres, que são 2,8% na área de ciência, e examino outras coisas mais e concluo isso. Bom, vamos um pouco adiante. O que é tecnologia? Antes de dizer-lhes o que é tecnologia, eu vou dizer que o filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto escreveu um livro que se chama O Conceito de Tecnologia. O primeiro volume tem 532 páginas e o segundo volume 796. 1.300 páginas para dizer o conceito de tecnologia. Generosamente eu reduzo todo o conceito de tecnologia a isso aqui, lembrando que vem do grego tekne, ofício, e logia, estudo. É o termo que envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e materiais criados e utilizados a partir desse conhecimento. Assim, uma colher é um artefato tecnológico. Por quê? Porque houve um conhecimento que a mão em concavidade permite nós colher água, colher areia, colher outras coisas mais. Quer dizer, um ancestral nosso cavou ali para fazer num osso ou numa madeira uma concavidade, depois fez uma colher, etc. Como também é um artefato tecnológico esse microfone, é um artefato tecnológico esse copo, é um artefato tecnológico uma estação espacial, uma nave espacial, um avião, tudo são artefatos tecnológicos. Então, eu não vou entrar na discussão que muita gente faz, o que é mais importante, a ciência ou a tecnologia? Para mim, essa discussão é quase bizantina, porque é com a ciência que a tecnologia cresce e com a tecnologia a ciência cresce. Eu poderia lhes dar vários exemplos. Eu estou me lembrando que Galileu Galilei importou lentes de microscópio dos holandeses no século XVII. Com ela ele fez telescópios. Com os telescópios ele pôde olhar o movimento da Terra e dizer que a Terra tem movimento e o Sol está fixo. Quer dizer, Copérnico não tinha ainda telescópio no 16. No 17, Galileu, tendo o telescópio, consegue aperfeiçoar a ciência copernicana. Quer dizer, então, e a ciência copernicana vai crescer com a tecnologia e a tecnologia vai fazer crescer, cresce por causa da ciência. Quer dizer, é uma discussão que não serve. Aliás, esse exemplo me ocorre lembrar para vocês que também foi o Galileu Galilei que usou um artefato tecnológico, o telescópio que ele construiu, para vender telescópio para os mercadores de Veneza. E vocês querão perguntar por que os mercadores de Veneza iam querer telescópios? Para fazer exploração na bolsa. Lá vem um navio de batata, baixa o preço da batata. Não vem nenhum navio de cebola, sobe o preço de cebola. Quer dizer, então, a tecnologia construída com a ciência ou a ciência com a tecnologia ainda é usada comercialmente. Então, eu acho que respondi o que é tecnologia. Bom, o que é alfabetização científica? Eu tenho um livro sobre alfabetização científica, que tem mais de 400 páginas, mas eu também resumo aqui o seguinte.
é saber ler a linguagem da ciência. Quem é alfabetizado cientificamente consegue ler a linguagem da ciência. E todos nós, a cada dia, vamos sendo mais alfabetizados. Talvez tenham alguém aqui nessa sala que não saiba explicar por que o leite derrama quando ferve e a água não derrama. Mas se estudar um pouquinho de física, um pouquinho da constituição da mistura do leite, um pouquinho de como é que a gordura é mais leve e, portanto, fica na parte superior, etc., vai mostrar por que isso tudo acontece, pensando um pouco, e vai conhecer ciência. Então, é saber ler a linguagem que está escrita no mundo. E uma das coisas que usualmente as pessoas fazem é ser importante saber ler essa linguagem. Os alunos perguntam, professor, por que eu tenho que saber isso? E é claro que nós não vamos dizer para tu deixar de ser analfabeto e em ciência, mas temos vontade de dizer, mas vejam quanto é importante. Leiam o que está escrito a seguir. Isso é um verbete que eu tirei da Wikipédia, no russo, o verbete ciência. Provavelmente ninguém aqui nessa sala, por não conhecer caracteres cirílicos, vai ler o que é ciência que está escrito aqui. Quer dizer, cada um de vocês e cada uma de vocês é um analfabeto em russo. E tem que aprender, se quiser estar lá, tem que saber alguém que traduz. Eu tive o privilégio de, no ano passado, visitar Moscou e São Petersburgo, e uma das coisas mais impactantes em Moscou são as estações do metrô. Stalin disse, os ricos já tiveram um palácio que chega, agora vamos fazer palácio para o povo, e fez de cada estação do metrô um palácio. Já que vocês não podem ir a Moscou, ponham no Google estações do metrô e vocês vão ver. E eu fui lá e eu vi que eu não me adiantava nada olhar aquilo ali, porque eu não sabia ler nada do que estava ali. Aí eu tive que contratar uma pessoa para traduzir para mim, quer dizer, então assim nós somos, outros têm que traduzir às vezes a ciência para nós. Bom, eu queria dizer que não, a ciência não é o único óculo para nós olharmos o mundo. Nós podemos olhar o mundo com vários óculos, eu vou listar 6 para vocês. Nós podemos olhar o mundo com os óculos da religião, dos mitos, dos saberes populares, ou dos saberes primeiros, do senso comum, do pensamento mágico, ou ainda, eu acho que eu disse todos, bom, da ciência também, da ciência. Então podemos olhar o mundo com esses 6 e outros óculos. Eu quero dizer que sobre cada um desses óculos, eu poderia falar o resto da noite só sobre esses óculos. Não vou falar, porque nós não temos tempo, mas eu vou destacar rapidamente algumas coisas. Talvez o mais complicado para muitos de vocês é o senso comum. A gente tem dificuldade às vezes. Primeiro, tem um substantivo e um adjetivo que são mal usados em português. O substantivo senso, com S, não com C, porque com C é do recenseamento, com S é conhecimento. Senso com S é conhecimento. E comum também não é, de que tu veio? Eu vim de ônibus leito, eu vim de ônibus comum. Comum não é menos. Comum é aquele que é de todos. Então é um conhecimento que é de todos. Por exemplo, aqueles conhecimentos que nós temos, que necessariamente não passaram pela validação da academia, podem ter passado e ser senso comum, mas talvez o conhecimento que todos vocês usam do senso comum é o movimento aparente do Sol. Se eu perguntar para vocês onde é que está o Sol agora, vocês vão me dizer que o Sol está lá no Japão, eu não sei onde é que nasce, amanhã de manhã, vamos dizer que nasce, é aqui? Lá, tá. Então amanhã de manhã ele vai nascer lá, ao meio-dia ele vai estar aqui em cima, no final da tarde ele vai se pôr, etc, etc. Todos vocês sabem que isso não existe, mas nós usamos isso como um senso comum e aceitamos, e até vou dizer depois, podemos trabalhar com ele. Uma outra coisa que talvez vocês não
tem menos uso, é o pensamento mágico. Todos nós, vez ou outra, usamos o pensamento mágico. O melhor exemplo que eu dou para pensamento mágico é torcer para um time de futebol. Acredito que todos vocês torçam por um determinado time de futebol. Agora, adianta essa torcida? Se vocês não vão ao estádio, adianta torcer? Vocês acham que adianta? É porque tem pensamento mágico. Quer dizer, se eu não botar lá na hora do jogo aquela camisa ou aquela cueca que eu sempre uso nas partidas decisivas, ou aquela roupa isso, ou aquela coisa aquilo, parece que eu estou torcendo para o meu time. Quer dizer, eu acho que só adianta a torcida se eu vou lá no estádio e grito pelo meu time, etc. Mas eu vou contar rapidamente uma historinha. Esses dias eu estava discutindo isso com os meus alunos na graduação, e um aluno disse: professor, eu tenho provas que adianta. E eu fiquei curioso pela prova que adianta. Ele disse: eu, quando o Grêmio joga, eu ponho uma camiseta do Grêmio cheia de nós em cima da televisão, e o Grêmio se atrapalha todo e o Grêmio perde. Quer dizer, então, esse é o pensamento mágico dele. E aí, dias depois, o Grêmio venceu um Grenal, e eu cheguei na aula e disse: cara, me lembrei muito de ti domingo. Por quê, professor? Ué, pensamento mágico, não funcionou. Disse: professor, não é que funcionou, funcionou mesmo. Eu digo: mas como o Grêmio ganhou? Eu me esqueci de botar a camiseta. Então, realmente, ele acredita no pensamento mágico. Mas torcer, eu acho que é pensar. Ler horóscopo, a meu juízo, é pensamento mágico. A meu juízo é pensamento mágico. Eu quero dizer que em 1999, eu tive um câncer e alguém diz: babosa cura câncer. E eu tomava babosa, e naquela mistura com cachaça e mel, e eu enxergava a babosa sendo sequestrada pelas garras do caranguejo. O câncer é o caranguejo, e eu enxergava o caranguejo morrer quando ele comia a babosa. Então, só que eu fiz também uma cirurgia radical, e provavelmente eu tenha ficado bom por causa da cirurgia, não por causa da babosa. Eu não estou dizendo que babosa não cura câncer, mas tinha muito no meu imaginário pensamento mágico. Bom, gente, a respeito desses 6 mentefatos, eu vou fazer uma nota de rodapé aqui e lembrar-lhes o que é mentefato. Provavelmente nem todos sabem, e eu vou contribuir agora não para a alfabetização científica, mas para a alfabetização em língua materna de vocês. Eu falei já em artefatos hoje. Eu disse que esse copo é um artefato, esse microfone é um artefato. Agora, se eu dissesse para vocês o seguinte: todos agora pensem num copo. Eu não estou dando as características desse copo, mas esse copo que vocês estão pensando existe na cabeça, na mente de cada um de vocês. Então, esse copo não é um artefato, ele só existe na mente de vocês, ele é um mentefato. Então, mentefatos são construções mentais, com as quais nós podemos operar. Por exemplo, se eu falo numa elipse, ou peço para vocês transformar uma circunferência em uma elipse, mentalmente vocês fazem isso. Então, isso é um mentefato. Destes 6 mentefatos, porque ciência não existe a não ser no nosso imaginário, não existe um ente chamado ciência, não existe um artefato chamado ciência, como religião, pensamento. Destes 6 mentefatos, eu vou dizer 2 coisas. Primeiro, eu não tenho autoridade de dizer qual desses mentefatos é melhor. Não tenho autoridade. Claro que eu, estando na universidade, eu penso que muito provavelmente a ciência é o melhor mentefato, porque afinal de contas a universidade é o lugar da produção da ciência, é o templo da ciência. Segunda coisa que eu vou dizer, além de não dizer qual o melhor, eu vou lhes dizer que eu não posso dizer que só vale um deles. Não, vocês podem usar 2, 3. Agora, todos vocês sabem, se eu usar 2 óculos, eu corro o risco de ver embaralhado. Então, se eu usar 2, eu sei que não é bem assim. Por exemplo,
Se eu convidar uma pessoa para ver um pôr do sol, eu sei que eu estou usando o óculos do senso comum, não estou sendo galilaico, não estou sendo copernicano, estou sendo aristotélico. Mas, imagine eu chegar assim e dizer, por exemplo, Isadora, vamos ver a Terra se inclinar de tal maneira que ela oculte o Sol. A Isadora vai dizer, não, professor, vamos ver o pôr do Sol, e não vai querer ver a minha linguagem copernicana, ela vai ser momentaneamente aristotélica, e nós vamos ver o pôr do Sol, mesmo sendo copernicanos, com os olhos de Aristóteles, imaginando que o Sol está se pondo, que não está. Então, isso é um exemplo de como é que nós podemos usar dois óculos. Bom, mas eu vou comparar dois desses óculos, e vocês vão se surpreender que eu vou escolher dois óculos, ciência e religião. E vocês vão me perguntar por que eu vou comparar esses dois. Religião, ciência. Ciência porque eu estou numa universidade, é o lugar da ciência, eu preciso comparar. 3 são as razões para que eu escolha comparar ciência e religião. Primeiro, religiosos ou não, nós vivemos num mundo religioso. Podemos não ser religiosos, mas vivemos num mundo religioso. Um bom exemplo é, por exemplo, que nós não trabalhamos no último dia 12 de outubro, que era feriado. Não é porque era dia da criança, não era porque era descoberta da América, mas porque era Nossa Senhora Aparecida, e a religião hegemônica no Brasil escolheu que essa data era feriado. Religiosos ou não, nós vivemos esse feriado, até gostamos mesmo que nem sabemos bem direito quem foi, por que é, etc, etc. Eu soube que esse ano, aqui em Amargosa, vocês pela primeira vez fizeram feriado no dia 18 de junho, e vocês até acharam que era por causa do dia do químico, mas não é por causa do dia do químico, é porque é o dia do evangélico, e a Câmara, a bancada dos vereadores evangélicos conseguiu que em Amargosa fosse feriado no dia 18 de junho. Outras cidades fizeram feriado, em alguns lugares do Brasil, dia 31 de outubro, agora recentemente, porque era o dia da Reforma Protestante, e assim por diante. Aliás, por que nós não temos aula em domingo? Aliás, estamos hoje pecando contra a guarda do domingo, porque não devíamos trabalhar no domingo. Porque os cristãos celebram o 7º dia como feriado, o domingo. Se nós tivéssemos em Israel, não teria aula aos sábados. Se tivéssemos num país islâmico, não teríamos aula às sextas-feiras. Eu dizia ontem que o ideal seria que todos nós praticássemos ao mesmo tempo as 3 grandes religiões abraâmicas. Então, sexta-feira nós somos islâmicos, sábado judeu e domingo cristão. O que parece bastante confortável que tenhamos 3 dias de feriado juntos. Bom, segunda razão, fundamentalismo. Gentes, há um recrudescimento do fundamentalismo. Eu vou trazer um exemplo que eu publiquei no meu blog de hoje, porque eu soube apenas ontem. Essa semana, mais precisamente na quinta-feira, em Manaus, um grupo de estudantes de uma escola pública do ensino médio declarou que eles não mais assistiriam aulas que tratasse sobre cultura afro. Vocês sabem que isso é uma obrigação, a LDB foi modificada no seu artigo 23, dizendo que é obrigatório, pois esse grupo de estudantes cristãos disseram que não queriam assistir essas aulas, porque nessas aulas eles tinham que falar sobre costumes da África, e nesses costumes da África havia um deus ou deuses que não era Jeová, e eles se negavam a estudar essas coisas. Quer dizer, eu acho, no mínimo, são menores infratores.
No mínimo, são menores infratores, porque foram contra a lei. E mais ainda, eles disseram que sobre África, eles queriam estudar, organizar uma missão para ir na África converter aqueles que ainda não são cristãos. Quer dizer, esse é um belo exemplo de mostrar o fundamentalismo religioso. É um belo exemplo de mostrar. Detalhe está no blog de hoje que eu escrevi. Mas, lamentavelmente, o fundamentalismo religioso não é apenas presente nas religiões neopentecostais. Esse ano, na área da química, a Sociedade Brasileira de Genética publicou um documento sobre colegas nossos da química que se botaram na televisão, nos jornais e em outros meios, defendendo o design inteligente. Cientistas, inclusive de ponta, de destaque na área da química, fizeram isso. Eu, inclusive, os citei, e um deles pediu direito de resposta, e ele me mandou um artigo muito educado, onde ele dizia, entre outras coisas, um químico da Unicamp, que ele enxergava as digitais de Deus no barro que o Criador tinha feito para moldar o primeiro homem. Isso, design inteligente, eu vou falar um pouquinho adiante desse documento. Terceira razão, a teologia. Teologia, todos vocês sabem o que é, a leitura do mundo, admitindo a existência de um Deus, ou de deuses, ou de entidades superiores, como criador e controlador do universo. A teologia é a negação disso, poder explicar o mundo sem a presença, sem a necessidade de Deus. Só para terem uma ideia, no século XXI foram publicados mais livros de ateologia do que em todo o século XX. Tem vários que vocês talvez conheçam, o mais importante é do Richard Dawkins, que se chama Deus é um Delírio. Mas os ateus estão saindo do armário. Eu recordo ainda há pouco tempo fazer palavra cruzada. Homem mau de 4 letras, ateu. De 5, judeu. Quer dizer, olhem os preconceitos que tem. Um ateu pode ser tão bom ou melhor do que o melhor dos cristãos ou o melhor dos judeus. Então, essas são as razões pelas quais eu vou comparar religião e ciência. E aí cada um vê se a sua religião está confortada na minha explicação para a religião. Eu quero dizer com todas as letras que eu não tenho nada contra, ao contrário, me encantam as pessoas religiosas. Eu contava ainda hoje, que eu esses dias telefonei para a casa de um filho meu e a minha neta atendeu e disse, eu quero falar com o teu pai. Ela disse, pai, o papai agora não pode porque ele está rezando. E eu fiquei muito contente, achei isso uma coisa muito boa. Então, o que eu vou falar aqui não é sobre religiões, não contra religiões. Olhem a sua religião. Afirmam a existência de uma verdade global, imanente, eterna, completa, que trata tanto da natureza como do homem. Essa verdade tem uma exigência fulcral para crê-la. A fé. E terminou. E terminou. Tem coisas que vocês acreditam porque vocês têm fé. Agora comparem com a religião, com a ciência. A ciência não tem a verdade, mas aceita algumas verdades provisórias, transitórias, em um cenário parcial, onde os humanos não são o centro da natureza, mas elemento da mesma. O entendimento dessas verdades, e, portanto, a não crença nas mesmas, não adianta crer nas coisas da ciência, tem que entendê-la, tem uma exigência, a razão. Razão vocês têm que lembrar com raciocínio. Os conhecimentos da ciência não podem ser acreditados. Senhor, fazei que eu acredite que no átomo tenha núcleo. Negativo. Não adianta essa oração é em vão. Vocês têm que entender que no átomo tenha núcleo. Então, ciência, razão, religião, fé. Mas,
como eu quero sair bem com todos, eu vou propor uma utopia. Não vou prognosticar um choque entre o racionalismo científico e a autoridade da fé. Ao contrário, todos vocês aqui nessa sala, muito provavelmente, hão de concordar comigo que a ciência está reservado o papel de explicar e transformar o mundo. Olhem se isso não é fácil de entender. A ciência explica e transforma o mundo. E as religiões? Poderia ser proposto, e eu chamei de utopia, e você sabe que utopia é um sonho, e nós temos direito de sonhar, poderia ser proposto que as religiões estaria garantido que essas transformações fossem para melhor. Vocês poderiam me perguntar, por que não a ética na ciência? É claro que tem ética na ciência, mas a ética na ciência é complicada. Eu vou dar um exemplo apenas, e vocês poderão alinhavar mais uma dezena. Eu fiz no Rio Grande do Sul, me aliei no Rio Grande do Sul, a uma campanha contra o reflorestamento da metade sul do Rio Grande do Sul com eucaliptos. Eu escrevi artigos, eu fiz blogs, eu fiz um monte de coisas, eu e muita outra gente. E um dia, em 2 universidades, eu discutia isso e dizia o seguinte: o eucalipto é uma árvore predadora, o eucalipto, nem uma espécie de pássaro senta num mato de eucalipto, aliás, não é floresta porque é uma coisa só, embaixo de onde cresce eucalipto não cresce mais nenhuma outra espécie. Depois que arrancam os eucaliptos, sopra quase que um deserto de troncos, etc, etc. Em 2 universidades, uma no Rio Grande do Sul, outra em Santa Catarina, um cara me calou dizendo que o que estava dizendo era um monte de bobagens, que o eucalipto era isso, que o eucalipto era aquilo. Eu não vou dizer as vantagens, porque também não tenho obrigação de dizer as vantagens, mas me mostrou, na visão dele, que eu estava equivocado. Eu continuo achando que eu estava... Eu não sei qual é a multinacional, se é a Aracruz ou a Klabin, ou quem é que patrocina o seu pós-doutorado em florestas, mas eu posso desconfiar. Há um aparente triunfo da ciência. Homens e mulheres com a ciência têm resolvido problemas significativos, especialmente de trabalho físico. Talvez essa seja a maior contribuição da ciência. A diminuição do trabalho físico. Quem não acredita nisso, compara trazer uma mala com rodinhas e sem rodinhas, e vocês já vão ver um bom exemplo de diminuição. O aumento da longevidade, com novas drogas, com novos alimentos. Hoje, muitos de nós, uns mais, outros menos, se transformam em ciborgues. Sabem o que é ciborgue? Cybernetic organismo. Organismo cibernético, que tem parte humana e parte não humana. Eu digo que eu sou um ciborgue porque eu não tenho mais os meus dentes naturais, são implantes. Esses implantes me fazem ciborgue. Outros são ciborgues porque têm no telefone celular uma memória auxiliar. Se tornam ciborgues por isso. Então, cada um de nós é um pouco ciborgue. Mas, mesmo que se faça prótese de parte do corpo, já se começa a ter clonagem, mas a ciência não tem ações sempre boas. Aliás, aqui eu vou fazer mais uma nota de rodapé, dizendo que, na verdade, não é a ciência que não tem ações boas. Não existe, eu já disse isso e repito, um ente chamado ciência. Eu pergunto para vocês, uma faca é uma coisa boa ou uma coisa má? Primeira coisa que vocês vão me dizer, depende. Depende de quê? Depende de quem usa. Obrigado, Júnior. Depende de quem usa. A faca pode servir para cortar o pão, pode cortar um cordão umbilical, pode servir para fazer uma cirurgia e pode servir para matar.
Então a ciência também, os humanos, os homens usam a ciência ou para o bem ou para o mal. E eu classificava a ciência como uma fada benfazeja e uma bruxa malvada. Abandonei essa história de bruxa, porque eu aprendi, principalmente no período que eu fiz pós-doutorado na Complutense de Madrid, que as bruxas são invenção dos homens. Toda vez que uma mulher se destacava, ou em meteorologia, ou em partos, ou em genética de plantas, ou qualquer outra coisa a mais, os homens ficavam com inveja e diziam: é uma bruxa. E sendo uma bruxa, ela está mancomunada com o demônio, tem que eliminar as bruxas. E se era canhota, então uma bruxa mais potencialmente ir para a fogueira. Eu peço que as mulheres canhotas não se acusem, porque pode ter, depois da cerimônia aqui, um ritual de iniciação sabática. Aliás, olhem duas palavras em língua portuguesa. Quem escreve com a direita se chama destro. Quem escreve com a esquerda, canhoto ou sinistro. Os pais de vocês, ou pelo menos as avós de vocês, que eram canhotos, provavelmente tiveram a sua mão esquerda amarrada nas costas ou engessadas para evitar de escrever com a esquerda. Tal o preconceito. Então, depois eu passei a chamar, para não chamar mais de bruxa, uma fada benfazeja ou um ogro maligno. Mas sempre ficava nessa dicotomia. Agora eu acompanho aqueles que dizem que a ciência se parece um golem ou um goylem, que é aquele ser da mitologia judaica que tem os pés de barro. A ciência não sabe a força que tem. Olhem um exemplo de ciência golem. Quem fez isso aí, provavelmente, conhecia mais ciência de tecnologia balística, de aeronáutica, que todos nós juntos aqui nessa sala. Quer dizer, a ciência fez isso aí, isso é obra da ciência. Aliás, é obra da ciência dizer que ali, todos nós sabemos que morreram 3 mil pessoas inocentes. Ninguém discute que foram inocentes. Só que esses 3 mil já foram chorados, badalados, cantados, rezados. Lembra o que foi no ano passado, então? A cada dia, olha a ciência golem, a cada dia, esse dado é verdadeiro, morrem 30 mil pessoas por falta de água. Gente, esse dado é correto. Isso significa que é como se houvesse 10 torres World Trade Center caindo por dia. E a grande pergunta: quem chora por eles? Bom, eu queria, não vou discutir isso aqui agora, não se assustem, mas mostrar uma série de revoluções que houve na história da humanidade no campo da ciência. Vocês têm no 16 e 17 a Revolução Copernicana, a nossa passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. No 18, a Revolução Lavoisierana, e essa é muito própria dos químicos, e muito menos do que vocês dizem às vezes, que a Revolução Lavoisierana é, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e é por isso que até chamam o bolinho croquete de bolinho Lavoisier, porque é reaproveitamento dos restos de carne, etc. Isso não é importante. O importante foi Lavoisier mostrar que o flogisto não existe e mostrar que a combustão é uma explicação também para a respiração. Depois tem a revolução mais dramática, que é o criacionismo e o evolucionismo, revolução darwiniana, e depois, no 20, nós temos a revolução freudiana, consciente para inconsciente. Eu quero dizer que cada um destas 4 revoluções, nós podíamos ficar pelo menos 2 semanas discutindo isso. No meu livro Ciência através dos Tempos, cada uma delas é um capítulo. E, por fim, aquela que eu quero vir falar para vocês nesse evento, uma revolução que é
a do século XXI, da disciplina para a indisciplina. Eu quero chamar a atenção a duas coisas que estão aí nesse quadro. A primeira, que aqui está como aconteceu a disciplinarização. O nascimento da física no século XVIII, XVII e XVIII, XVI e XVII, o nascimento da química no XVIII, o nascimento da biologia no XIX e o nascimento das ciências psi no XX. Quer dizer, há um crescendo, há uma passagem de uma para outra. Então, assim se deu a disciplinarização. Eu vou propor uma leitura ao avesso. Nós irmos do 21 e chegar no 16, voltando a colocar esses conhecimentos juntos. Eu sei que isto é quase que uma heresia para alguns que ouvem, mas eu vou propor. E a segunda coisa desse quadro que eu digo aqui para vocês, é que as três primeiras têm seta simples, isso é muito ao gosto dos químicos, e as duas últimas têm dupla seta. Aqui, ó, deixa de existir o geocentrismo para ter o heliocentrismo. Aqui não existe mais flogisto para ter a combustão. Aqui, sonhadoramente, não existe mais criacionismo e existe evolucionismo. Agora, quando Freud propõe o inconsciente, continua existindo o consciente. E não se assustem também, eu não vou terminar com a disciplina, mas eu vou propor simultaneamente a existência da indisciplina. E aí, eu vou convidá-los para entender isso, para dar uma olhada no nosso século. Todos vocês são homens e mulheres do século XX. Eu sei que para alguns isso causa um certo desconforto, ser chamado, essas meninas jovens principalmente, de mulheres do século passado, isso é menos bom. Mas nessa sala, salvo que eu não esteja vendo bem, todos são do século XX, do século passado. E eu queria olhar o nosso século em dois momentos. E vou convidar dois químicos, já que nós estamos num evento de química, a olhar a virada do 19 para o 20 e a virada do 20 para o 21. Quero lembrar-lhes que no intervalo de virada, que eu estou pensando mais ou menos 5 anos, portanto de 1895 a 1905, a primeira virada, olhem as coisas fantásticas que houve. Primeiro não é nessa ordem, a descoberta da natureza elétrica da matéria, final do século XIX, a descoberta da natureza da luz, a descoberta da radioatividade, a descoberta do raio-x. Essa talvez a descoberta que mais mobilizou as pessoas, quando Röntgen, em 28 de novembro de 1895, vê pela primeira vez dentro do corpo humano. Olhem que coisa fantástica isso. Freud publica o livro dos sonhos em 1905. Quer dizer, olhem como era rico, como era fantástico, como era fértil essa virada do século XIX para o XX. Chegou-se a propor o fechamento, não se aceitava mais no Bureau de Descobertas em Paris, novas descobertas, porque tudo já estava pronto. Tudo já estava descoberto, não faltava mais nada. Olhem o que um colega nosso diz. O químico Marcelin Pierre Eugène Berthelot, que viveu na virada do 19 para o 20, um dos grandes especialistas em síntese orgânica, termoquímica, ele foi senador da República e foi presidente da Academia de Ciências da França. Olhem o que ele diz, que exagero ele fala. Mas era o espírito da época. A ciência possui doravante a única força moral que pode fundamentar a dignidade da personalidade humana e constituir as sociedades futuras. A ciência domina tudo, só ela presta serviços definitivos. O triunfo universal da ciência chegará a garantir para os homens o máximo de felicidade e moralidade. Na verdade, tudo tem origem no conhecimento da verdade e dos métodos científicos pelos quais ele é adquirido e propagado. A política, a arte, a vida moral dos homens, assim como a sua indústria e a sua vida prática. Concordam
não poderia ter maior ufanismo. Então, se vocês quiserem sintetizar o Berthelot, olhem isso aqui. Ante as maravilhas da ciência, a marca na virada do 19 para o 20 é a certeza. Agora vamos olhar a virada do 20 para o 21, que todos vocês aqui nessa sala assistiram, são contemporâneos, são partícipes. Eu escolhi para olhar conosco do 20 para o 21, o Ilya Prigogine. Ele nasceu em 1917, na Rússia, no ano da Revolução Russa. Ele muito cedo foi viver na Bélgica. Ele, quando morreu, em 23 de março de 2003, ele lecionava em duas universidades, na Universidade de Bruxelas e na Universidade do Texas. Ele tinha 86 anos quando morreu e ainda lecionava em duas universidades. Eu digo isso porque eu já fui saído de uma universidade quando fiz 65 anos, então vejam lá outro espírito. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 77 pela contribuição ao não equilíbrio termodinâmico e particularmente sobre as estruturas dissipativas. Olha o que ele diz: só tenho uma certeza, as minhas incertezas. Eu acho que essa é a marca da virada do 20 para o 21. Então, virada do 20 para o 21, a incerteza. Pessoal, de tudo que eu vou mostrar para vocês hoje de noite, esse talvez é o quadro mais importante. Não apenas do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico, está esgotada a discussão que eu fiz com vocês. Mas do ponto de vista epistemológico, me permitam lembrar, episteme é o saber, epistemologia é o estudo do saber. Então, do ponto de vista epistemológico, olhem o convite que vocês estão tendo para abandonar as certezas e aceitar as incertezas. E aí eu tenho que mostrar a origem das nossas certezas. A maioria das coisas que nós aprendemos tem duas fontes, a escola e a universidade. Olhem rapidamente comigo a escola e a universidade. A escola, como vocês conhecem hoje, ela surge com a Reforma Protestante, quando Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, separa a igreja alemã da igreja romana. O ato mais revolucionário dele não é afixar as 95 teses na Catedral de Wittenberg. O ato mais revolucionário é ter traduzido a Bíblia para o alemão, que estava no latim, ainda no latim da Vulgata do século IV, São Jerônimo. E ele chega no 16, traduz a Bíblia. As pessoas agora podiam ler a Bíblia, mas não adiantava as pessoas poder ler a Bíblia, porque elas não sabiam ler. Então Lutero faz em cada igreja reformada uma escola. A escola, como nós conhecemos hoje, ela é a origem na Reforma Protestante. A Igreja Católica, na Contra-Reforma, cria escolas já a partir de 1531, quando Santo Inácio de Loyola funda a Companhia de Jesus, que é a primeira ordem ensinante. As ordens religiosas antes dos jesuítas eram ordens hospitalares, ordens predicatoras, ordens conventuais, ordens militares e outras ordens que não as ordens religiosas ensinantes. Então, a escola tem origem na igreja, e a igreja tem a tradição dogmática. É verdade. Vocês viram ali há pouco, a verdade. A universidade, como nós conhecemos hoje. A universidade, como nós conhecemos hoje, e aqui vão ter talvez alguns uma pequena surpresa, é do século XII. E vocês vão me perguntar como é que tinha universidade no século XII se não tinha escola ainda. A universidade do XII ao XV, ao XVI, era apenas para as elites que sabiam ler e escrever. E essas não precisavam ir à escola para aprender a ler e escrever. Era o clero, eram os nobres que aprendiam com preceptores em casa, etc. Não tinha escola. Então a universidade
que surge no século XII, com exceção da primeira universidade, a Universidade de Bolonha, em 1192, todas as outras universidades surgem na igreja, pela ordem. A Universidade de Paris, a Universidade de Heidelberg, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford, todas são universidades que o Papa dava licença de ensinar. Eram universidades marcadas pelo dogmatismo da igreja. Então, somos dogmáticos, sim. Aprendemos, temos a marca do dogmatismo. Eu contava hoje de tarde, no minicurso, uma historinha que eu vou pedir licença de poder repetir. Um dia uma das minhas filhas chegou em casa e disse: pai, hoje eu aprendi as caravelas de Cabral. Eu digo, quais são? Santa Maria, Pinta e Ninha. Eu digo, não, essas não são de Cabral, estas são do Colombo. E aí ela disse, não, a tia disse que era do Cabral, é do Cabral. Aí nós fomos à enciclopédia, não tinha a Google ainda, e para orgulho dos conhecimentos de história do seu pai, lá estavam que eram do Colombo. O que disse a minha filha? A enciclopédia está errada, porque a tia disse que era do Cabral. Quer dizer, este é o exemplo do dogmatismo da escola. Por isso que eu peço que vocês aceitem em vocês ainda os ranços do dogmatismo, mas vejam que ele tem uma razão e aceitem o convite para olhar a incerteza, pensando que a ciência é uma aventura que cresce com seus próprios erros. E aí, se vocês olharem, por exemplo, essa situação de como está dividido o ensino médio, não por uma adesão à lei, vocês vão ver que a proposta que eu vou trazer tem sentido. Não vou passar tudo isso aqui, mas eu vou dizer que o conhecimento disciplinar eu estou batizando de cartesiano. E eu vou comentar só o transdisciplinar e o indisciplinar, e o indisciplinar eu estou batizando de Feyerabindiano, e hoje de tarde no minicurso nós discutimos um pouco o livro do Feyerabend, Contra o Método, e o Feyerabend é o anarquista epistemológico, por isso que eu resolvi batizar o indisciplinar de Feyerabindiano em homenagem a Feyerabend. Lamentavelmente, eu não vou poder falar isso aqui e agora. E aí eu queria que vocês olhassem só isso aqui. A necessidade epistemológica, isso aqui não é uma invenção minha, isso tem uma necessidade epistemológica de nós rompermos os muros da disciplinarização. Deixarmos de sermos sujeitos disciplinares e envolvermos em propostas transdisciplinares. E aqui eu tenho que dizer duas coisas para vocês. Primeiro, entender a disciplinarização como um processo histórico, necessário para a construção do conhecimento. Não estou sendo contra, mas eu quero mostrar como é que mostrei naquele quadro das diferentes reformas, como é que se deu origem a essa disciplinarização. E aí eu teria uma excelente discussão para fazer entre o generalista e o especialista. O generalista e o especialista, essa seria uma discussão. Eu sei, todos vocês aqui nessa sala sabem, que o conhecimento cresce com os especialistas. Mas nós, a nível de graduação, nós não estamos formando especialistas, nós temos que formar generalistas. A nível do ensino fundamental e a nível do ensino médio, mais ainda. E vejam um problema na nossa área, vamos pegar um exemplo. Os alunos chegam e dizem, professor, o senhor viu ontem aquilo no Fantástico? Aí o que o professor responde? Vi sim, muito interessante. E professor, como é que se explica? Isso é química, eu sou físico. E terminou. Aí tu vai para o professor de química e pergunta para ele, e ele diz, realmente eu vi esse problema, mas isso é química orgânica, eu sou inorgânico. Ele nem é inorgânico. Aí tu pega o cara de química orgânica e diz, olha, realmente um problema muito interessante, só que isso é de compostos cíclicos, eu trabalho com acíclicos.
Aí tu procura o cara que trabalha com compostos cíclicos, ele diz, olha, é interessante, só que isso é de anéis pentagonais, eu trabalho com anéis hexagonais. Aí tu procura o cara de anéis pentagonais, ele diz, olha, eu trabalho com anéis homocíclicos, isso aqui é um caso de heterocíclico. Aí tu procura o cara, e assim eu podia ficar o resto da noite mostrando que cada um entende apenas a cacaca da cacaquinha. Quando nós temos que ter a visão generalista. Essa é a proposta de que nós trabalhemos, repito, eu sei quanto tem especialistas aqui dentro dessa sala, e eu sei que a ciência cresce pelo especialista, mas nós que fazemos essa parte de transmitir o conhecimento, nós temos que ser generalistas. Vou sair da nossa área, porque na nossa área eu vou ser, talvez seja viciado o meu raciocínio. Vamos à medicina. Hoje, quando eu vou a um médico, qual é a primeira coisa que eu preciso saber para ir a um médico? Que doença eu tenho, para escolher o especialista. Não é verdade? E eu ainda vou no Lattes lá para ver se aquele especialista que está indicado, se o cara está produzindo, se o cara está escrevendo alguma coisa, etc. É claro que quando eu vou lá, eu já também levo uma porção de artigos e digo, olha doutor, eu não sei se o senhor sabe, eu quero dizer que eu não tenho síndrome de Freire, que apareceu aqui nos exames, mas está aqui, ó. Aliás, eu trouxe esse artigo para o senhor, e ainda dá o artigo para o cara lá, etc. E o cara, depois de um tempo, posso lhe examinar? Sim, eu tenho esse problema aqui no ouvido. E o cara me examina no ouvido e diz, olha, eu tenho um problema de tinnitus, isso está me incomodando, e o médico olha, realmente tem tinnitus, mas eu vou recomendar-te um colega meu, porque eu sou especialista em ouvido esquerdo e o teu problema é no ouvido direito. Quer dizer, então, esse é o problema que eu tenho nessa situação do especialista versus o generalista. E aí, a proposta é transgredir fronteiras. E nessa transgressão de fronteiras, a proposta é a transdisciplinaridade. Mas eu quero ir um pouquinho além da transdisciplinaridade e propor a indisciplinaridade. Transdisciplinaridade, vocês já viram o que é. É romper as fronteiras, transgredir. E agora eu quero ir um pouco além e propor a indisciplinaridade. E eu vou, e com isso eu estou terminando, eu vou dar 3 sentidos para o meu IN. 3 sentidos. O primeiro é eu, enquanto químico, meter-me dentro das outras disciplinas. Eu, enquanto químico, o IN de meter-se dentro da física, dentro da biologia, dentro da matemática, da história, da geografia, da filosofia, é o quanto eu vou conseguir entrar dentro das outras disciplinas, não apenas numa integração equatorial, mas também polar, quer dizer, eu vou lá na área das ciências da natureza, vou na área das ciências humanas, dentro da sociologia, quer dizer, enquanto químico nessa posição. O segundo sentido do IN é trazer o conhecimento das outras disciplinas para dentro da minha. Quer dizer, eu vou trazer para a química os conhecimentos de física, de geografia, de filosofia, de história, de física, etc. Então, primeiro IN eu entro, segundo IN eu trago para dentro. E agora o terceiro e mais radical de todos é o IN no sentido de negação. O IN no sentido de negação. Eu vou negar a disciplina. E, para tanto, vocês precisam lembrar o que significa disciplina. Disciplina é, ou era, ainda é, o chicote, o azougue, o relho que as ordens religiosas usam para mortificarem-se, para serem sujeitos disciplinados. Quer dizer, eles se chicoteiam para quê? Para ter um corpo disciplinado e uma mente disciplinada. Isto é, se vocês forem ao dicionário, o sentido de disciplina é este, chicote, relho. Então nós queremos negar esse chicote. Eu recordo quando eu era aluno do curso ginasial de uma escola marista,
a nota era 10 mais 5. 10 era para o conhecimento, 5 era para a ordem, para a disciplina. Se tu não borrava, se tu não fazia caderno com orelhas ou outras coisas mais. Por exemplo, na margem esquerda tinha que escrever VJMJ, e não podia escrever adiantado. Cada vez que tu começava uma folha nova, VJMJ, Viva Jesus Maria José. Quer dizer, não podia, isso é a disciplina. Aliás, em toda a parte na escola, tinha uma placa, Deus me vê. Inclusive no banheiro. Vocês imaginam a placa, Deus me vê no banheiro. Aliás, qual é a versão pós-moderna da placa Deus me vê? Isso aí, sorria, você está sendo filmado. É para sorrir? Não. Cara, te cuida que nós estamos te cuidando também. Te comporta. Não é assim que dizem? Deus, não, sorria não. Sorria, está sendo filmado. Te comporta. Quer dizer, esta é a disciplinarização. Então, a proposta é que nós migremos da disciplina e pensemos cada vez mais como sujeitos indisciplinares. E como eu prometi, eu encerro por aí, trazendo então o meu terceiro e último movimento como encerramento. Eu vou fazer 2 leituras, sugestões de leitura, e vou fazer um alerta indignado e vou trazer uma interrogação, mas serei breve. Bom, eu comentei para vocês do manifesto da Sociedade Brasileira de Genética a respeito do design inteligente. Eu publiquei esse manifesto no meu blog no dia 28 de junho. Claro que vocês podem olhar na fonte da Sociedade Brasileira de Genética, mas se forem no meu blog, terão dezenas de comentários a favor e contra. Tu compões uma coisa que mexe nos brios, o blog tem uns 300 leitores por dia, mas tem muito poucos comentários. Hoje eu publiquei aquilo que eu contei para vocês, da escola lá da Amazônia, dos alunos crentes da Amazônia, tem pelo menos uma dezena de comentários hoje, já tem. Quer dizer, aqui tem vários a favor e contra. Gente, esse manifesto, aqueles que não conhecem, eu acho que vale a pena ler, principalmente o pessoal da área da química, daquilo que eu contei, de um colega nosso que está defendendo o design inteligente. Então, eu tenho trabalhado, inclusive na graduação, esse manifesto. É muito importante, é um texto que vale a pena ser lido, o manifesto da SBG, Sociedade Brasileira sobre Ciência e Criacionismo, particularmente sobre design inteligente. Bom, eu não sei se esse é o problema das universidades de vocês, mas eu vou denunciar algo que parece obstaculizar as pesquisas na universidade brasileira. Há um novo modismo que parece insidioso. Eis como ele se transveste, eis como ele atrapalha as pesquisas, eis como ele aparece. Gentes, eu estou me referindo aqui, eu não sei quanto nas universidades de vocês isso é problema. Eu já fiz essa denúncia desde junho em pelo menos 10 estados do Brasil. Eu, na reunião do Comitê de Ética, eu sou considerado o inimigo nacional do Comitê de Ética. Eu não sou contra a ética, eu estou sendo contra os que os comitês de éticas estão fazendo, principalmente na área das humanas, se metendo na metodologia. Eu vou dar 2 exemplos de arbitrariedades do Comitê de Ética. Uma aluna tinha que fazer observação em sala de aula, no seu trabalho de TCC. Ela não ia dar aula, ela ia observar uma escola, uma sala de aula que tinha 18 alunos. E agora, se tu for fazer observação, ou se tu for... Alguns comitês de ética estão exigindo uma coisa que se chama termo de consentimento livre e esclarecido. Eu não sei se alguém já... Ali tem gente
que está sacudindo a cabeça. Esse termo de conhecimento livre esclarecido tem que ser assinado por todas as pessoas, segundo alguns comitês de ética, que se envolvem com aquele trabalho. Eram 18 alunos e todos eram menores, então os pais têm que assinar. 17 pais assinaram, mas teve um pai, lá tem uma frase que diz: declaro que estou ciente que não receberei por essa pesquisa nenhuma contribuição financeira. E o pai disse: bom, se o aluno não vai receber, é que o pesquisador está recebendo dinheiro e não quer dar para os alunos, quer ficar para ele. Eu não vou assinar. E o que o comitê de ética disse? Não tem problema. Um não assina, tu vais começar toda uma pesquisa com outro grupo de alunos e com outro grupo de pais. Tu não pode ficar só com os 17, porque senão aquele 18º vai se sentir excluído. Então vejam, esse é um exemplo. E assim, eu não sei se alguém de vocês já teve que preencher a Plataforma Brasil para a pesquisa. Tu concordas que é uma verdadeira gincana? Porque aquilo é uma coisa proibitiva de fazer, mas todos temos que fazer isso agora. Vou dar um outro exemplo de um comitê de ética comigo. Uma aluna minha fez um trabalho da relação de cadeirante e cadeira de roda. Ela entrevistou um cadeirante, como é que era a relação? E título do trabalho final: cadeirante mais cadeira de roda, um quase Ícaro querendo voar. Lindo o título. E esse quase estava entre parênteses. O comitê de ética disse: não pode ter parênteses no título. Eu digo: ora, que história é essa? O comitê de ética se mete onde não tem. Então, por isso, essa é a minha denúncia contra os comitês de ética. Eu escrevi um texto no dia 16 de julho de 2012, está no blog dessa data. Se alguém quiser saber um pouco sobre essas coisas, eu chamei assim: um quase vírus infectando a pesquisa. Claro que eu botei, vocês já entenderam por que eu botei o quase entre parênteses. Bom, eu encerro dizendo, particularmente aos estudantes, que talvez a frase que eu mais ouvi enquanto criança pequena era: menino, não seja curioso. Menina, não seja curiosa. Eu não sei se alguém de vocês ouviu na sua infância essa frase. Eu ouvi muito. E agora eu venho dizer: menina, seja curiosa, menino, seja curioso. Gente, de nada, não tem requisito melhor para nós nos envolvermos no conhecimento do que ser curiosos. E aí, a pergunta que eu faço: como vamos fazer diferença a partir de amanhã, enquanto homens e mulheres que viemos a esse 5º encontro de Química na Bahia para a construção de um mundo melhor? Era isso. Muito obrigado.